Então, como eu dizia, essa aula, né, ela é fruto de uma colaboração estratégica do projeto AXAN, Adaptando Conhecimentos para a Agricultura Sustentável e Acesso ao Mercados, que é um projeto desenvolvido pelo IPPDS e a UFV, financiado pelo FIDA, que é o Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola. Um dos seus projetos de colaboração estratégica é com a Associação Slow Food, né, um projeto denominado Território e Cultura Alimentar no Ceará. A nossa convidada de hoje, né, é a coordenadora desse projeto e vem falar, né, sobre as metodologias participativas para a valorização da cultura alimentar e da biodiversidade. O nome dela é Lígia Meneghello, possui graduação em biologia, possui 5 anos de experiência como professora no ensino regular, acredita na educação e na mediação em cultura como ferramentas de transformação social. Ativista do movimento Slow Food desde 2009 e colaboradora desde 2014. É atualmente coordenadora de programas de conteúdos da Associação Slow Food do Brasil. Organização com forte atuação política sobre a questão alimentar, defendendo a biodiversidade, o respeito aos povos originários e as questões da terra. Lígia, é uma alegria imensa receber você aqui, acho que desde o início do nosso trabalho juntos, desse percurso, como você mesmo gosta de falar, eu estava esperando, assim, ansiosamente por esse momento, por essa troca. Essa é a disciplina de extensão rural, mas é uma aula aberta, né, convidei para alunos da pós-graduação, nós temos aqui alunos da pós-graduação em extensão rural também, e a fala é toda sua. Muito obrigada, muito gratidão por você trazer esse tema, e vamos aí, a conexão da Nathalie está um pouco, da Nathalie, que acabou de entrar, que também é aluna da pós-graduação, da Lígia está um pouco instável, mas a gente está aqui na torcida de que a gente consiga ir bem até o final, mas senão a gente vai construindo alguns cenários, mas a gente vai chegar lá. Muito obrigada, viu, por aceitar o convite. Imagina, Natália, bom dia. Bom dia, pessoal. O prazer é meu de estar aqui, podendo trocar um pouco de ideias com vocês. Eu tô com, também, aqui onde eu tô agora, tem bastante ruído. Se tiver muito ruim, vocês me avisam que eu tento dar um jeito aqui, fechar mais janelas, tentar deixar o ambiente um pouco mais controlado. Bom, como a Natália falou, eu sou ativista do movimento Slow Food. Eu separei algumas coisas para contar para vocês, né, de forma bastante informal mesmo, numa conversa. Se vocês quiserem fazer alguma colocação ou quiser perguntar, vocês fiquem à vontade, não precisa esperar acabar. Acho que o objetivo é a gente ir trocando ideias mesmo, né? Bom, a Natália me convidou para a gente conversar um pouquinho sobre ferramentas participativas para a valorização da biodiversidade e da cultura alimentar. E eu começo dizendo que... Eu não compartilhei a minha apresentação, né? Pera lá. Desculpem. De manhã eu demoro um pouquinho. Sou mais lerda. Nós estamos vendo, Lígia. Está aparecendo. Vocês estão já? Sim. Tá certo. Tá bem? Tá aparecendo sua apresentação? Tá aparecendo a apresentação, som, e também a gente está te vendo. Ótimo. Tá bom, legal. Obrigada, Natália. Então, a gente, só para começar, dizer que ferramentas participativas existem muitas, né? E eu estou partindo do lugar das que a gente, enquanto movimento Slow Food, utiliza e acredita ser um caminho para essa valorização, né, da biodiversidade e da cultura alimentar. Então, é esse o lugar de onde eu parto, né? Vou contar aqui um pouquinho para vocês sobre Slow Food, não sei se vocês o conhecem. É um movimento que surgiu em 86 a partir de uma ação em protesto, né? Então, um grupo de jornalistas, de pessoas que era um coletivo já organizado, mas que discutiam as questões relativas à comida e suas origens, e suas tradições. Vocês devem saber, né, que na Itália isso é uma coisa muito forte, comida é uma coisa muito séria para eles. Culturalmente isso tem um peso muito significativo, e esse grupo de pessoas já andava conversando, se reunindo e discutindo, né, para comer, para conviver, e também para falar de coisas em relação a esse universo. E em 86, quando o primeiro McDonald's chegou para se instalar em Roma, eles fizeram uma ação em protesto.
Então, esse protesto vinha do lugar da cultura do fast food, de tudo que ele representa, né? E também sobre contra a padronização da comida, né? Dessa coisa por exemplo, o McDonald's, que tem um conjunto de coisas que se repetem no mundo todo, né? Com uma outra variação. Então, eles vinham com esse olhar de que o fast food trazia uma padronização e ele agia contra as questões culturais, que na Itália, cada pedacinho tem, não só lá, em vários outros lugares da Europa também. Na verdade, a gente também, é que a gente acabou perdendo um pouco disso, né, e valorizando um pouco disso. E, então, esse grupo se organizou para um ato em protesto e, a partir disso, fez um manifesto no ano seguinte e chamou essa movimentação de slow food, que não é bem comer devagar, mas assim, um olhar mais lento para a produção da comida e tudo que a envolve, né? O movimento depois deu origem a outros movimentos slows, não sei se vocês já ouviram falar do slow fashion, do slow medicine, do slow money, né? Ele inaugurou um olhar um pouco mais, esse olhar mais lento, quer dizer, respeitoso, num processo que é contra esse movimento todo que a gente vem experimentando nas últimas décadas de acelerar sem parar, né, e atropelar muitas vezes os seus processos. Então, o movimento se baseia em algumas coisas que são muito importantes, e eu trouxe alguns dos principais conceitos para a gente dividir aqui, né. Então, ele é um movimento ativista e de incidência política, então acredita que as pessoas têm o seu papel, conseguem exercer política nas suas instâncias, né, escolhendo o que come, apoiando ações, se organizando, se colocando e também representando alguns valores nos conselhos da sociedade civil, né, fazendo pressão por políticas públicas e outras instâncias. Traz a valorização da biodiversidade e da cultura alimentar bem na sua essência, né, isso é uma das coisas mais importantes para o movimento. Ele trata da ecogastronomia. Então, a gastronomia em si é muito importante, ele surgiu de um coletivo que trazia questões de gastronomia, né, que se reunia em torno do comer, mas não é uma gastronomia descolada de seu entorno, ela tem propósito e ela tem implicação, né. Um dos principais atores do nosso movimento são os cozinheiros, e a gente acredita mesmo que eles podem ser grandes aliados para essas mudanças, né? São pessoas que acabam construindo em seu percurso a questão do envolver, né? De poder falar, de ter destaque. E então o que pensa em relação à comida que manipula é importante e pode fazer diferença nessas alianças, principalmente com os agricultores e com os fornecedores que se relacionam com o seu estabelecimento, ou com, enfim, coisas desse tipo. Então, a educação alimentar e do gosto também é uma via muito presente em todas as ações, é um movimento que provoca, né, que sensibilização e procura buscar transformação, então a educação é um dos veios principais. Também as cadeias curtas de comercialização, então quanto mais perto a gente está de quem produz a nossa comida, mais justa consegue ser essa relação, mais rastreável, né? Sem contar que a produção local dos alimentos também nos permite... e quando a gente fala, né, de cadeias muito longas, essa relação se perde no caminho e isso vai causando geralmente quem está na base recebe muito pouco, quem está na ponta vai recebendo mais, o alimento vai perdendo qualidade, vai ganhando em conservantes. Então, o olhar local é muito importante para isso, a gente consegue se alimentar mais fresco e com uma relação mais justa de trabalho, né, de remuneração. A gente está sempre falando de agricultura familiar camponesa, então é sobre isso que o movimento trata, né, agricultura familiar na sua ampla variedade, colocando aqui assentados, indígenas, né, povos originários, comunidades tradicionais, ribeirinhos e outras denominações. A gente está falando de soberania alimentar também, ou deseja sempre se relacionar com isso, né? Soberania alimentar quer dizer as comunidades produtoras terem controle sobre seus processos e poder fazer escolhas justas, né? E também sobre o direito humano à alimentação adequada, que é
esse princípio de que todo mundo tem o direito, já que comer é uma coisa tão importante da nossa vida, a gente não pode passar sem, de ter o direito de se alimentar de forma saudável, né, e autônoma. Nisso tudo, a gente diz que o lema do movimento é o alimento bom, limpo e justo para todos, né? A questão da democratização, durante um tempo foi alimento bom, limpo e justo, depois houve uma atualização desse lema, o para todos vem como uma bandeira de democratização muito importante, especialmente quando o movimento se populariza, né? Ele tem um caráter global, está espalhado em 160 países, e aí as dinâmicas territoriais são muito diferentes nesses lugares, especialmente a gente que está mais na periferia do mundo, né, que não está girando sobre os mesmos princípios do que na Europa. As nossas realidades são muito, muito diferentes e abrangentes, e aí então a democratização virou um pilar muito importante. No Brasil, o movimento está desde 2000, então são 20 anos de movimento aqui, né. Ele chega com uma pessoa do Rio de Janeiro, ela chama Margarida Nogueira, que foi à Europa, conheceu o movimento, voltou e quis trazer os pilares para cá, um núcleo muito pequeno no Rio de Janeiro, juntou com alguns amigos e começou a fazer ações, né? O movimento tem essa cara mesmo, é você olhar, gostar, né? A gente tem um movimento de se associar, de fazer parte dele, né? De colar junto com quem está fazendo nos territórios e começar a ampliar, e esse pessoal começou a fazer ações, começou a falar do Slow, e isso foi crescendo, foi tomando proporções, aliás, ao longo desses 20 anos, bem boas e bem grandes, né, a nossa rede, a rede brasileira do Slow Food é uma das maiores do mundo, temos também bastante força no Chile, no México, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, né, e agora a China tem crescido bastante também, então estamos espalhados, né, mas no fim das contas, todos que se identificam com as questões da comida, da sua cultura, do olhar para os territórios, do respeito às tradições camponesas, tá, mais muito convidado a somar nessas frentes. E pensando nisso, né, as ações do movimento todas estão voltadas para a rede, né? Tudo que se faz no movimento só tem sentido se tiver conexão. Então, a gente tem representação em comunidades rurais e urbanas. Então, os núcleos urbanos geralmente têm um caráter mais ativista, e os núcleos rurais são as comunidades produtoras, cooperativas e basicamente, associações também de agricultores, né, e junto a gente vai tentando fazer essa mistura, essas trocas, e dali pode surgir uma variedade muito grande de conexões, né, até comunidades que estão precisando escoar seus alimentos e a rede suporta, né, serve como uma força de consumidores que são responsáveis, né, que estão vinculados a essa produção, e também para campanhas e divulgação de ações, de questões, acudir quando tem, né, nos tempos de pandemia, por exemplo, a gente teve exemplos muito importantes, né, não sei se vocês ouviram falar, rolou uma ação uma ação de mapeamento de iniciativas locais, e vários agricultores que estavam com dificuldade de escoar seus produtos, vincularam, né, a um mapa as suas iniciativas, e a gente ativou a nossa rede para conseguir ajudar a potencializar esses alimentos que estavam parados com dificuldade especialmente por conta da interrupção das feiras e coisas desse tipo, né. Dentro da rede também tem grupos de trabalho, que são temáticos, né, a gente tem o grupo dos queijos artesanais de leite cru, o grupo da educação, o grupo do MES de abelhas nativas, o grupo da mandioca, então são os ativistas que têm alguns interesses e se reúnem em grupos para discutir e para buscar caminhos para algumas problemáticas relacionadas a esses temas, né? A questão do queijo, de leite cru e de alimentos de origem animal é uma das questões mais fortes no movimento, né? Porque tem toda uma questão de marginalização de agricultores ou de produtores de queijos, vocês estão em Minas, sabem
tem bastante acesso a esse tipo de coisa, né? É uma questão cultural muito forte, mas tem uma questão com vigilância sanitária em relação às normas para a produção dos queijos e das inspeções, né? Que acaba, muitas vezes, agindo no sentido de homogeneizar processos e criminalizar práticas que são tradicionais. Né? Então, esse grupo do GT de queijos artesanais de leite cru é um dos que tem maior significativo, assim, maior importância em termos de produção na nossa rede, além de outros, né? A gente também tem a rede jovem, que são... A gente meio que caminha nesse sentido de considerar jovens até 30 anos, né? Mas isso é muito mais amplo do que uma maneira de se organizar. Foi uma frente que o movimento colocou energia e tentou puxar, né? A rede jovem brasileira é super ativa, tá espalhada pelo Brasil todo, e tem tido experiências incríveis. Eles abraçaram, por exemplo, uma campanha que a gente tem sobre alimentação, sobre antidesperdício, né? Uma campanha que questiona o desperdício alimentar e trabalha com aproveitamento integral. Nisso foi montado uma ação chamada Discoxepa, não sei se vocês já ouviram falar. Ela veio de uma ação mundial que chamava Discosup, que era a galera juntar alimentos e fazer um sopão coletivo e distribuir nas praças com uma ação interventiva, né, como uma festa. E aqui a gente chamou de Discoxepa, e agregou a isso uma etapa anterior, que é ir nas feiras e coletar os alimentos que seriam descartados, faz um mutirão, vai às feiras, coleta esses alimentos, passa por um processo de higienização e se faz um banquete coletivo, geralmente se dura uns 2 ou 3 dias o processo todo, né? E o banquete coletivo vem mostrando que aquela comida que você está comendo estava indo prestes a ser jogada no lixo, né? Então é uma ação muito sensibilizadora e muito importante, tem tido um impacto muito grande, e já foram feitas diversas pelo país. Todo ano tem o Discoxepa Day mundial, e se faz uma ação conjunta coordenada em vários países, é bem legal. E, por fim, o último nó dessa rede é a Associação Slow Food do Brasil, a qual eu represento agora aqui com vocês, que se constituiu em uma ONG, né, um OCIP, nós somos, na verdade, uma organização da sociedade civil de interesse público, e que está presente se formalizou em 2013, então ela é bem depois do movimento. O movimento surgiu no Brasil em 2000 e a associação em 2013, e a gente acabou servindo, né? Na verdade, a gente trabalha junto com a Rede Slow Food Brasil, servindo se colocando como uma ferramenta, né? Isso se fez uma necessidade à medida que o movimento foi amadurecendo no Brasil e que alguns programas mundiais começaram a chegar, vendo no nosso território um potencial muito grande, uma necessidade de fazer parcerias com outros órgãos, como a gente tem com a FV e com o FIDA, né, através do Axan, com governos estaduais também. Então, a gente acabou se formalizando, e as principais ações relacionadas a ela é o apoio à rede, né? Cada nó dessa rede, então, cada núcleo local pode ter sua representação na Assembleia, então ela é participativa, tem um olhar de conversa com essa rede, ela adapta programas e conteúdos mundiais para a nossa realidade, faz gestão de projetos, e faz interlocução institucional com o movimento, e cuida, né, do nome, zela pelas marcas do movimento, o nome do Slow Food Brasil e seus programas, como eu vou contar para vocês, a Arca do Gosto, as Fortalezas e tudo mais. Bom, a gente vai falar um pouquinho de biodiversidade, né, e como é que a biodiversidade chegou forte para o movimento, não era inicialmente o seu primeiro fio, né, aquilo que chegou já na origem. O movimento se fundou principalmente com a questão da cultura alimentar mais forte, mas com o decorrer dos anos foi vendo a biodiversidade como uma questão chave para tudo isso, e a gente está falando de questões, né, de biodiversidade que são muito importantes e muito gritantes, né. A gente tem aqui um gráfico de um centro americano, depois eu posso passar a referência direitinho para vocês,
e que fez um levantamento, né, em 1903, das variedades vegetais, em que o banco de sementes, ou as pessoas que estavam ao entorno desse centro, plantavam, né. Então, para a gente ter uma ideia, 288 espécies de beterrabas, 554 de repolho, 307 de milho, 497 de alface, quer dizer, uma variedade muito grande. E 80 anos depois, de 288 variedades de beterraba, nós somos para 17. De 544 de repolho, nós somos para 28. Quer dizer, a homogeneização, a padronização da alimentação, ela vem num processo que é muito devastador de perda de biodiversidade. Isso quer dizer para a gente perda de repertório genético, né? Então, em tempos de... A biodiversidade, ela é fundamental para garantir a manutenção da vida, né, inclusive da nossa quanto espécie, e também a resiliência desses vegetais nos sistemas. A gente precisa comer diverso, e a gente também, como estamos falando de cultivos, né, quanto mais diversidade a gente tem no campo, mais resiliência a gente tem em relação a mudanças climáticas, por exemplo, né, a doenças que vêm surgindo e sendo selecionadas com as práticas, pelo uso de agrotóxicos, pelo uso de maquinários, enfim. A biodiversidade acaba sendo um fator muito importante para garantir soberania, para garantir resiliência, para garantir saúde na alimentação. E o nosso modo de vida, à medida que ele evolui, ele vai tendendo, né, as necessidades mercadológicas, as nossas escolhas enquanto consumidores, vai tendendo a manter somente uma ou outra coisa, e com isso se perde, né, vem atrelado uma erosão de solo, uma erosão genética e uma erosão cultural também. Quer dizer, à medida que essas variedades se perdem, se perde também o saber de como plantar, de como se cultivar, como se beneficiar, qual é o momento certo, né? E a gente vai caminhando para uma padronização grande e que nos coloca muitas vezes em risco, né? Em 10 mil anos de agricultura, 75% da agrobiodiversidade foi extinta, né, nos últimos 70 anos. E atualmente 20% das raças animais estão em risco de extinção. Então essa é uma questão forte e importante para nós botarmos o olhar e também para começar a pensar em como que a gente conserva o que está aqui ainda, né, o que é possível fazer para não acelerar esse processo. Desse modo, pensando na biodiversidade como uma coisa muito importante e tendo a ação em rede como a ferramenta principal de ação do movimento, a gente se organiza em, né, alguns conteúdos e algumas campanhas para sensibilizar as pessoas sobre essas questões. Então, a Descochepa é essa que eu comentei com vocês antes de desperdício, né? A gente tem aqui a campanha artesanal do leite cru, que é o Slow Meat, que é um dos slogans dos meat é comer menos e melhor, né? Então traz a questão da carne como um fator importante de impacto ambiental. Então, melhor se comer pouca carne, mas uma carne de qualidade, sabendo quem o produz, em produções que respeitem as questões ambientais. E aqui também mais um exemplo da campanha, nossa campanha da Festa Junina Livre de Transgênicos, que é uma campanha que a gente gosta muito, faz todo junho, todo ano, né, na época das festas juninas, a questão da soberania das sementes, especialmente o milho, que é tão importante para a gente, né, tem no Brasil e com as comunidades, povos originários e comunidades tradicionais, um alimento super de base, mas que é um alimento muito disputado pela indústria, muito relacionado com a patente de sementes, especialmente para a feitura de ração. Então, a gente também começou uma campanha para sensibilizar e buscar, e tentar, né, nesse percurso, fomentar que as comunidades voltem a produzir seus milhos crioulos, e a gente já como um mercado consumidor que demanda isso, né, um milho que seja de verdade, que seja de origem tradicional e que produzido de uma forma justa e limpa, né, sem milhões de agrotóxicos e outros químicos em cima da lavoura. E aí, chegando um pouquinho mais
Para os programas de salvaguarda, para a gente entrar nas ferramentas propriamente dita, né? Esses são os dois dos principais programas de biodiversidade do Slow Food, a Arca do Gosto e as Fortalezas. Os dois têm uma ação muito participativa e entende que para ele realizar, para ele se concretizar, ele precisa de construções e de engajamento. O primeiro deles é a Arca do Gosto, que se trata de um catálogo colaborativo do alimento em risco de desaparecimento, e aí pode ser um desaparecimento biológico ou cultural também, né, trazendo essa questão que eu pontuei para vocês, né. Aqui não entram só alimentos frescos, entram também técnicas e modos de fazer. Então, o queijo canastra, por exemplo, um alimento tradicional, o queijo do cerro, outros queijos que vocês têm, né, tradicionalmente em Minas, fazem parte da Arca do Gosto. Né? Então, alimentos beneficiados podem ser alguns embutidos, podem ser bebidas, né? Só tem que ter um cunho relacionado com o seu território e com a comunidade que o produz. Né? Então, tem que ter um apelo cultural importante, tem que ter sentido para essa comunidade. Então, entram espécies vegetais, raças animais e produtos artesanais. Hoje são mais de 4.900 alimentos catalogados em todo o mundo, e no Brasil são 200. E com o objetivo de identificar, divulgar, educar, incentivar as pessoas a se alimentarem desses e trocar experiências, sementes, processos, né, enriquecendo esse caminho junto aos alimentos que estão na arca. Então, aqui tem um mapa que diz mais ou menos como que isso está espalhado no mundo, né? 1.171 nas Américas, 2.336 na Europa, 457 alimentos na África, 479 na Ásia e na Oceania, 69. Isso é o que está já aceito hoje, né? Entendido como parte da Arca do Gosto do Slow Food mundialmente. No Brasil, 200. E como é que funciona isso, né? No site do Slow Food Internacional, da Fundação Slow Food para a Biodiversidade, o Slow Food Internacional se organiza em duas organizações jurídicas, né? A Associação Slow Food, que está relacionada mais com as questões de rede, e a Fundação Slow Food para a Biodiversidade, que trouxe para si as questões dos programas de biodiversidade relacionadas ao Slow. Tem também outras frentes, tem a Universidade de Ciências Gastronômicas, tem a Slow Food Editore. Então, foi se criando outras personalidades jurídicas que vão dando capacidade de execução para as coisas que o movimento foi desenvolvendo ao longo do seu percurso. Eu falei que no Brasil são 20 anos, mas o movimento em si já existe há 30, né? Então, a gente vai sempre falar da Fundação Slow Food para a Biodiversidade quando a gente está falando dos programas. No site tem um espaço, né, que é a ficha de candidatura para a Arca do Gosto. Então, qualquer pessoa que se lembra de um alimento, da sua infância, do seu convívio ou da sua comunidade e que entende isso como em risco de perda cultural, biológica, sendo essa perda por pressão especulatória, por avanço da produção agronegócio, por exemplo, que vai espremendo as comunidades em lugares onde está, por dificuldade de escoar os produtos, então não conseguem mais, as pessoas não estão se interessando, né? Mas é um alimento identitário, pode entrar no site e candidatar um alimento para a Arca. Então, ela é muito voltada com a percepção de pessoas da rede Slow Food e de fora, que muitas vezes a gente consegue comunicar muito bem isso para dentro, para fora nem sempre, depende das situações, e candidatar um alimento para a Arca. Então, tem uma ficha padrão, responde algumas coisas, essa ficha vai para a Fundação Slow Food para a Biodiversidade, e lá os técnicos vão olhar e vão entrar em contato com a pessoa, fazer algumas perguntas, né, ver se está no perfil da Arca do Gosto, se tiver, ela é aprovada. E às vezes não tá, né, às vezes a gente candidata, sei lá, é muito comum as pessoas candidatarem pratos, receitas, né, e receitas de forma geral não podem fazer parte, mas produtos beneficiados sim, e alimentos in natura sim, raças animais também, e algumas técnicas. Né. Isso a gente também consegue no site do próprio Slow Food Brasil,
tem um link para o Slow Food, para a candidatura de um alimento para a Arca, ele direciona para a ficha internacional. No nosso caso, como a gente tem uma associação nacional que se relaciona muito bem com os programas, né? Então, eu acabo centralizando um pouco isso, mas a gente também tem alguns colaboradores da rede que a gente aciona, né, nas ocasiões de recebimento de produtos, de acordo com suas especificidades. A fundação manda para nós e a gente dá uma analisada e vê se tem perfil para a Arca, entra em contato com quem propôs a indicação e vai construindo esse percurso. Vocês podem entrar no site do Slow Food Brasil, lá tem uns 200 alimentos que estão na Arca, tem um texto falando sobre eles, sobre seus contextos e a importância que eles têm localmente, informações culturais, de processamento e tudo mais. Então, ele é um programa, é uma ideia super simples, ele é um catálogo, né, ele identifica alimentos, mas ele tem um resultado muito interessante a partir, né, dessa identificação. O movimento como um todo passa a olhar para esses alimentos e trabalhar eles nas suas campanhas, nas suas frentes de sensibilização, especialmente com os cozinheiros, né? A gente já fez aqui em São Paulo, da onde eu tô, 2 festivais da Arca do Gosto, por exemplo, 2015, 2016, se eu não me engano, que a gente fez uma mobilização muito interessante com alguns restaurantes para manter por 2 semanas alimentos da Arca do Gosto no cardápio, né, em pratos de destaque, né, e assim a gente vai construindo a ponte também desses restaurantes com os agricultores e beneficiadores que produzem esses alimentos, produtores de alimentos artesanais, e disso vai saindo outras coisas também. Para vocês terem ideia, as nossas movimentações, né, nas redes sociais, para a maior quantidade de interações que a gente tem são quando os alimentos da Arca são postados. As pessoas conhecem poucos alimentos da nossa sociobiodiversidade, mas se interessam bastante. Gera muito alvoroço, né? As pessoas ficam interessadas em conhecer, em experimentar, e saber como é que é, onde que acontece, tudo mais. E o segundo programa com grande impacto para nós aqui no Brasil é as Fortalezas Slow Food. As Fortalezas é um andar conjunto, né? É a comunidade, uma comunidade produtora, geralmente de um alimento da Arca do Gosto, ou que tem perfil para a Arca do Gosto, junto com o movimento Slow Food e outros atores sociais, locais, somando esforços para a superação de desafios. E esses desafios, eles podem ser de diversas ordens. Pode ser em relação à salvaguarda, quer dizer, está em risco mesmo, eles estão com dificuldade de manter a safra. Pode ser dos saberes, das práticas, das paisagens ameaçadas também, né? Pode ser uma dificuldade de escoamento de produção, de logística, né? E a gente trabalha olhando, tentando construir um caminho junto a essas comunidades, identificar quais são as problemáticas, construir caminhos para a superação, né? E vem junto com a conexão a mercados alternativos, quer dizer, mercados que são um pouco mais sensíveis para esse alimento, né? E também para uma comunicação que vai além do produto em si, uma comunicação que trata do território, da cultura, junto àquela comunidade que produz o alimento. Uma coisa que não desvencilha uma coisa da outra, né? Esse alimento só existe porque tem pessoas ali que estão fazendo esse alimento acontecer, estão plantando, estão beneficiando, estão embalando, e estão aí colocando sua energia para esse alimento chegar em algum lugar. Muitas vezes, assim, a produção desses alimentos, ela está muito vinculada ao modo de vida dessas comunidades. Então, quando a gente está falando de alimentos identitários, né, a gente está falando de comunidades que se organizam, né, e que tem processos sociais importantes em torno da feitura desse alimento, do plantio e do beneficiamento, né? Então, esse alimento acaba sendo reflexo de algo mais, né, dessa comunidade como uma coisa que faz parte daquele modo de vida. E muitas vezes, quando esse alimento não tem saída, né, ela não consegue vender esse alimento, ou não está conseguindo cultivar esse alimento, está sofrendo com intoxicação, ou com contaminação de solo, ou com desgaste de solo, né? Muitas vezes o que dá em risco não é só a perda desse cultivar, mas também toda essa organização social, esse modo de viver.
Então, o movimento chega forte junto disso, né? O que a gente vai fazer, como é que a gente pode apoiar, como é que a gente pode reverter um cenário e estar junto com essa comunidade, potencializando o que ela faz e o que ela deseja fazer, né? Que é viver sua vida, o seu modo de viver nesse território. As fortalezas têm essa pegada bem mais de construção lenta, né, e bem mais complexa do que a Arca. A Arca é um ponto de partida, né? E já no processo das fortalezas a gente vai construindo isso ao longo do tempo. Então, só um resuminho, né, da ação. Esse caracol no centro, ele é o símbolo do programa, e são cozinheiros, ativistas, pesquisadores, técnicos, organizações da sociedade civil, prefeituras, né, agências de financiamento do exterior, né, internacionais, né, junto ao movimento Slow Food, junto com a comunidade, tentando fazer isso ficar mais forte, tentando respaldar e superar desafios. Como é que a gente faz esse processo, né? Tem algumas etapas, então, parte de reuniões, encontros com essa comunidade, visita a campo, então, conhecer o que é esse território, conhecer as práticas da roça, como que eles estão interligados, né, como é que isso funciona dentro da comunidade. A partir de um certo momento, né, que já se conhece um pouco mais, a gente vai fazer um diagnóstico participativo, identificar dessa comunidade quais são os desafios, quais são as fortalezas, quais são os desejos, né, o que quer, né, e para chegar onde é que quer, o que a gente precisa fazer, né. Muitas vezes envolve uma etapa de capacitação, então, para fazer uma fortaleza, a gente precisa ter um financiamento, né, não é igual a Arca que a gente, em geral, vai fazendo, muitas vezes sem um projeto que apoie, vai fazendo no voluntariado. Para as fortalezas, precisa ter um financiamento, porque envolve uma etapa de diagnóstico, que é com um profissional qualificado, de capacitação pode ser variada, pode ser no aspecto produtivo, pode ser no cooperativismo, pode ser na comercialização, pode ser no desenvolvimento da logística, né? Então, vai depender do que essa comunidade, onde está mais fragilizada, e no desejo que ela tem. E, a partir disso, a gente desenvolve junto um protocolo de produção, em que a comunidade vai se responsabilizar em seguir aquele protocolo, né, aquele acordo feito. Então, exige esse movimento, né. Muitas vezes, o protocolo de produção é apenas, no nosso exemplo, assim, das fortalezas brasileiras, muitas vezes é só estruturar o que a comunidade já faz. Então, senta com a comunidade, como é que faz a etapa do manejo da roça? Registra. Como é que faz a etapa do plantio, do beneficiamento? Qual que é a época? Que jeito? Quem que faz? Se tem organização do trabalho, né? Quem que faz? A gente vai registrando isso, e tá aqui. Então, um combinado, o protocolo, tá aqui, e é assim que a gente vai para ser o alimento da fortaleza, vai seguir, né? Então, isso é importante porque tem o registro dos saberes também, além dos processos, né? Acaba sendo um documento da comunidade em que está ali registrado suas práticas. E outras coisas podem ser incorporadas ao longo do tempo também. E aí, a partir disso, a comunidade pode usar o logo do programa no seu rótulo, né? Então, aquele caracol coloridinho que a gente viu no slide anterior, pode vir para o rótulo, e também ela ganha uma etiqueta narrativa. Não sei se vocês já ouviram falar nessa ferramenta, ela parte muito do que eles chamam de storytelling, né? Que ela é uma etiqueta pequena que conta um pouco da história daquele alimento, mas da comunidade, mas do território também. Então, o alimento vem com uma questão de comunicação para além de si, né? Mas que tenta trazer para quem vai receber esse alimento, para quem vai adquirir ele, um pouco da história local e do território também. Então, isso é muito interessante e funciona muito bem. As pessoas se sensibilizam e passam a reconhecer aquilo para além de um alimento qualquer que você compra numa gôndola, né, de supermercado. Enfim, essas são as ferramentas que a gente
desenvolve junto para o programa das fortalezas, tudo isso é combinado com a comunidade, né? E só faz sentido, na verdade, se tiver imerso numa rede. Quem que reconhece o que é uma fortaleza slow food? As comunidades que fazem parte do movimento. E a gente vai tendo cada vez mais tentando comunicar isso para fora, né? Um alimento de uma fortaleza, ele é o símbolo de um alimento bom, limpo e justo para nós. Quer dizer, acaba atuando com a força que o movimento tem, trazendo contribuindo para popularizar, para chegar em mais pessoas, para valorar esses alimentos. E mais importante, que a gente, né, nesse percurso, é que essa valoração ela não aconteça somente chegue nas classes mais altas e que possa comprar um alimento sofisticado, né? Mas assim que essa produção ela possa voltar a gerar dignidade, né? E a comunidade possa voltar e se orgulhar de comer o seu alimento, ou de ver o seu alimento na mão de um restaurante valorizado, né? Saber que isso é sinônimo de um alimento com justiça social, que respeita as questões ambientais no seu entorno, e que também implica uma remuneração justa. Aqui só uns exemplos de fortalezas para vocês, das brasileiras, né? A gente tem o Araná Sateré Maué, junto com o povo Sateré Maué, que está na terra indígena Andira Amaral, que fica no Amazonas. Essa é a fortaleza mais antiga do Brasil, ela foi articulada em 2006, não existia associação ainda, foi o Slow Food Internacional, em parceria com o governo brasileiro, na época o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que viabilizou, né, junto a uma região do Vêneto, na Itália. Eles têm essa tradição, algumas regiões lá acabam tendo um fundo que apoia projetos em outros lugares, e a gente fez. Há uns 2 anos atrás, eu estive nessa comunidade para fazer uma atividade de um projeto, e duas dessas crianças estavam na atividade. Quando eu coloquei essa foto, foi o maior fuzuê na comunidade, porque eles se identificaram, hoje eram uns moços já quase adultos. Foi muito legal de ver. Outra é o Maracujá da Caatinga, né, que fica no sertão do São Francisco, na Bahia. Aqui a Fortaleza do Pinhão da Serra Catarinense, que fica em Urubici, Santa Catarina. E aqui a Fortaleza do Baru, Urucuia, Grande Sertão, em Arinos, aí no norte de Minas. São algumas, né, são todos alimentos, não sei se vocês conhecem, já viram Guaraná no processo, né, de verdade, sem pó. Acho que o Guaraná ainda, por conta da indústria de refrigerantes, a gente acaba tendo acesso à cara dele, né. Mas o Sateré é o povo domesticador do Guaraná. O Guaraná tem uma relação, na sua cosmovisão, muito, muito importante. E é o Araná para eles, né? A gente que é portuguesa, que chama de Guaraná. O maracujá do mato, o maracujá da Caatinga, também tem, os agricultores aqui tinham muita dificuldade de escoar a produção. Ele é bem mais azedo do que o maracujá amarelo, que a gente conhece, mas muito, muito perfumado. E aqui a comunidade costuma fazer bastante doce com ele, doce de corte e geleia. E usar em molhos também, salada, é delicioso. O pinhão da Serra Catarinense é um alimento de extrativismo, que acontece em Minas, na Serra da Mantiqueira tem bastante também, né, área, de Minas para baixo, até sul de Santa Catarina. E as comunidades são extrativistas e agricultores familiares que coletam o pinhão na época do frio, em maio até agosto, mais ou menos. Acho que aqui é o mais difícil de conhecer é o baru, né? Não sei se vocês conhecem, é uma castanha do cerrado incrível, maravilhosa. Lembra o amendoim, mas dá em árvore, né? Essa aqui é a árvore do baru, onde a senhora está coletando. E é um super alimento. A indústria nutricional americana, importando, inclusive, da cooperativa, é a Copabase, a nossa parceira, né, que articula a comunidade, organiza os extrativistas, um trabalho lindo, lindo que tem sido feito lá, e muito legal, assim, da gente saber que esses extrativistas estão conseguindo ter um retorno bastante positivo com a castanha, que estava muito deixada, né, quase a gente não conhecia, não ouvia falar aqui. De uns anos para cá, eles conseguiram potencializar bastante a difusão desse alimento. Bom, tudo faz sentido para a gente se tiver em rede, quer dizer, é a potência das pessoas se engajando nessas frentes que vai fazer isso tudo funcionar, né? Eu falei para vocês das fortalezas e da Arca do Gosto, aqui tem
uma quantificação pequena, mas são outros programas também. Tem o programa das hortas na África, em que foi se fomentando, né, as hortas urbanas e rurais para manutenção das espécies locais lá. Os mercados da terra são uma espécie de feira que se dá um ar livre, muito parecido com as nossas feiras livres, e que traz os alimentos identitários também, tudo de forma artesanal. A gente ainda não conseguiu organizar o mercado da terra aqui, até porque a gente tem uma cultura de feira, em outros lugares isso se perdeu muito, então o programa acabou fazendo mais sentido em outros lugares. E a gente também tem a Aliança de Cozinheiros Slow Food, que aqui a gente começa, mas ele ainda não é um programa muito consolidado. Desculpa o ruído, gente. Está muito barulhento aqui. E que implica, né, uma aliança mesmo, um compromisso do cozinheiro, de seu restaurante, em se relacionar de forma próxima e justa com o agricultor, né? E aí começa uma relação bem mais, assim, de cumplicidade e de entendimento do que os fluxos na terra, né? A sazonalidade, as necessidades, em alguma época vai ter algum alimento, em outra não vai, enfim. É um programa bem bonito também, que a gente pretende pegar com força no ano que vem. E só para finalizar, porque eu já me estendi um pouquinho, peço até desculpas, é só contar para vocês um pouquinho do nosso programa, do nosso projeto em parceria com a Axan, em que a Natália está acompanhando, a supervisora está junto comigo, a gente tem pensado bastante nele. Esse projeto Território e Cultura Alimentar no Ceará vai trabalhar com 2 povos indígenas, com o povo Tremembé da Barra do Mundaú e com o povo Tabajara do território dos Inhamuns. Ele é um projeto pequeno, né, de aproximação dessas comunidades. Então, essas comunidades não são parte do movimento. E quando a gente começa um trabalho com comunidades que não fazem parte do movimento, é mais difícil. A gente tem uma etapa de aproximação e de explicar o que isso quer dizer. A gente tem um nome em inglês, isso dificulta muito as coisas, né? É o que é para um povo originário que recebe alguém que chega junto e está simbolizando, sei lá, está trazendo uma proposta de um projeto cuja instituição tem um nome em inglês, não sabe muito bem o que quer dizer, então a gente vai mais devagar, construindo um caminho, né? A gente tem, nos 2, uma etapa de aproximação, de um diagnóstico participativo, de entender as realidades, para começar, então, a partir disso, identificar quais são os alimentos que eles querem trabalhar, o que se tem em cada um desses lugares, e entender como é que o movimento pode chegar junto dessas comunidades para potencializar a força que elas têm. São 2 comunidades incríveis, está sendo um desafio muito interessante. A gente já era para estar em campo, mas a pandemia mudou nossos planos, a gente começa os campos no ano que vem, até porque são comunidades indígenas e tem todo um agravante muito sério, né, nesse contato. Mas, enfim, vocês, se quiserem, estão convidados a seguir a página do projeto, até avisando Natália e Eugênio que o Facebook do projeto já está no ar. Essa semana recebemos a identidade visual e a Nani já colocou no ar. Temos também um texto sobre o projeto no site do Slow Food Brasil. Então, a gente está começando a dar corpo a esse projeto e a gente tem muito carinho por ele, né? Estamos fazendo ele com cuidado, devagar e, assim, com expectativa de construir um belo caminho junto a essas comunidades. Por enquanto é isso. Eu fico à disposição para contatos fora, né? Além desse que a gente está tendo. Eu espero que tenha dado para ter um pouquinho da ideia do trabalho. E convido vocês também a chegarem junto da gente nos canais, no site, nas redes sociais. A gente tem bastante atividade no Instagram, principalmente. A gente veio, né, de uma semana agora que passou de um evento chamado Terra Madre Brasil, que fazia 2 anos que a gente estava construindo. Então, está com muito, muito conteúdo no YouTube de várias abordagens em relação ao alimento. Quase todas as mesas têm representantes agricultores, extrativistas, povos originários e comunidades tradicionais, então tem um material bastante interessante. Eu fico à disposição de vocês para as perguntas e também para contatos para além. E agradeço mais uma vez a atenção, espero ter conseguido ser clara. Lígia, muito obrigada. Toda vez que a gente tem alguma apresentação do Slow Food, né, acaba dando água na boca. Todo mundo que fica vendo, termina as reuniões falando, preciso comer, porque a gente vai ficando com água na boca, mas de
não só dos alimentos, mas dos saberes, das possibilidades de resgate, daquilo que a gente já tem disponível e às vezes não reconhece, né? Eu acho que é muito interessante esse trabalho de vocês. Você falou um ponto que me chamou muito a atenção, que tem essa questão, claro que tem, né, um olhar para acesso a mercados, né, tem um ponto que é acesso a mercados, mas não um fim em si mesmo, né, o acesso a mercados é importante, claro que sim, mas não esse fim em si mesmo, né, no sentido de que existem outras necessidades vai propiciar o crescimento da resiliência da comunidade como um todo, né, não só, por exemplo, eu fico muito preocupada quando a gente começa a falar de orgânico, de diferenciação de produtos, que é importante, não estou negligenciando em nada, mas uma coisa é quando você tem uma comunidade que está ao lado de São Paulo, de um mercado consumidor, que valoriza, que tem essas feiras orgânicas e que vai pagar por um produto, né, que possa ser um pouco mais caro, porque é orgânico, livre de agroquímicos. Outra coisa é você estar numa região, né, em que as dinâmicas não vão propiciar esse pagamento extra, mas existem vantagens, né, os alunos aqui, né, de extensão rural, a gente está falando há bastante tempo de inovação sociotécnica, e acho que aqui você traz exemplos muito, muito claros, por exemplo, a Arca do Gosto é um processo, mas ele é inovativo, né, as ferramentas participativas, a Fortaleza, é um processo, mas é um processo inovativo, então, às vezes eles ficam assim, parece que a inovação tem que ser totalmente disruptiva, né, então, eu acho muito interessante, talvez eu vou começar, vou pular a lista dos meninos, já eu trago as perguntas de vocês, vou abrir espaço, e das meninas também, mas eu queria entender como que a associação entende, queria saber de você, como a associação entende essas outras vantagens para além e talvez você possa trazer algum caso, né, eu acho que o caso, a narrativa geralmente ilustra também, né, ou então de como percebem, de como essas comunidades começam a perceber as vantagens ao reconhecer o seu alimento, né, se você quiser deixar para depois também, são só algumas questões para o nosso debate. Posso responder. Eu acho que essa questão que eu mencionei para vocês da Fortaleza do Baru, por exemplo, né, do Urucuia, Grande Sertão. A Copa Base é uma cooperativa, não sei se vocês já ouviram falar dela, é referência em muita coisa, eles são muito organizados e tem muito sucesso nas coisas no percurso que eles vêm trilhando, né? A pessoa, uma das referentes é a Dionete Figueiredo. Ela fez uma fala, depois eu posso até buscar aqui para vocês e mandar para você, Natália, se você quiser, no Terra Madre passado, né? Ela traz isso muito forte, o quanto que o protocolo de produção, né, que foi com eles são extrativistas, o Baru acontece no Cerrado, então elas coletam na época do Baru, eu acho que agora no segundo semestre, e tem uma questão a safra, ela varia, ela não é todo ano igual, a potência da safra é a cada 2 anos. Então, eles já coletavam e quebravam a castanha na mão, porque, assim, é duro aquele negócio, é uma ferramenta como se fosse uma guilhotina, um facão associado com uma coisa de madeira, né, em que elas batem para quebrar uma a uma aquela castanha. É um trampo, né? Mas, então, eles coletavam sacas, levavam para a cooperativa, quebravam e disponibilizavam, né, depois para venda, mas era muito local. O fato do processo da Fortaleza ter sido realizado e eles terem um protocolo de produção possibilitou que eles pudessem acessar alguns contratos que eles não conseguiam antes. Então, quando chegou um contrato maior, eles vendem para a Mãe Terra hoje em dia. Então, tem algumas das coisas da Mãe Terra que eles até falam, né, castanha de baru, nessas barrinhas de cereais, em biscoitos, né? Então, isso possibilitou que eles tenham um protocolo dizendo, olha, o que a gente faz aqui é reconhecido por um movimento, tem aqui um processo que a comunidade se compromete a fazer, então a gente está aqui integrado no nosso bioma, no nosso ecossistema, a gente está fazendo isso aqui de acordo com a capacidade que o ambiente proporciona, tem justiça social, os agricultores estão aqui, assinaram o nosso protocolo, então isso acabou dando um respaldo para eles acessarem esses contratos, né?
E a mesma coisa para os contratos que eles estão fazendo para o exterior, assim. Isso para a gente é muito importante, né? Porque muitas vezes isso não é tão palpável, ou a comunidade tem uma expectativa de que a vida dela vai mudar, né? Às vezes o cenário é de tanta delicadeza, e são processos que são lentos. Então a gente fica também, né, tentando fazer as amarras, né, de como é que isso realmente pode acarretar em algo que seja bom para essas comunidades, né. Outra comunidade muito interessante que a gente tem também, parceria, é a Fortaleza do Cacau Cabruca do sul da Bahia. A nossa referência é o assentamento Dois Riachões. Eles são assentados de reforma agrária pelo movimento que é SETA. Eles eram, hoje, né, os parentes, né, os pais e os avós eram funcionários de uma fazenda de produção de cacau, que depois daquela epidemia de vassoura de bruxa ficou, a certo ponto, abandonada, né? E aí os trabalhadores ficaram ali e foram se reapropriando da fazenda. Né? Hoje o cacau ali é cabruca, quer dizer, ele nasceu no subbosque da mata, é Mata Atlântica, né? Como veio a vassoura de bruxa, devastou tudo a plantação de cacau, né? Porque é geneticamente parecida, né? Então, quando a gente tem semelhança genética, uma doença que pega um pé, pega quase todos os outros. Né? Mas um ou outro ali que ficaram, foram se desenvolvendo, se deram bem nesse sistema que estava colocado ali, né, na mata, e eles foram plantando também o cacau e aprendendo a manejar. Mas, para vocês terem ideia, a gente lançou na semana passada um documentário, um curta, né, 10, 12 minutos sobre a história deles, e os agricultores dizem que os pais, os avós, trabalhavam o cacau na linha de produção, cada um uma parte, eles nunca tinham comido cacau, nunca tinham comido chocolate, e hoje eles têm, né, o trabalho de soberania que foi feito com eles, né, eles mesmos, junto a outros movimentos sociais, essas práticas, né, eles estão com uma unidade de beneficiamento lá fazendo o cacau deles, fazendo o chocolate deles, né, então isso é uma coisa muito especial, muito emocionante de ver acontecer. Né? E a gente, enquanto movimento, acaba entrando num processo e podendo, né, com o financiamento, aportar um recurso para algo que a comunidade está sentindo necessidade. Né? Então, é realmente um somar de esforços para que isso seja... enfim, não que resolva de uma vez nada, mas a gente vai por etapas, né, junto, e buscando caminhos para que eles possam continuar a viver do que eles vivem, não ter que abandonar a terra e trabalhar em construção civil, viver nas periferias de forma que não faz o menor sentido para eles, né. Enquanto isso, a gente tem alimento de qualidade, né, para nós, enquanto consumidores, enquanto cidadãos, só tem vantagem nisso, né, vamos acessar um alimento incrível, maravilhoso, e que está sendo feito por gente que está feliz de fazer o que está fazendo. Muito legal, Lígia. A gente já tem uma lista grande aqui de pessoas inscritas, então vamos lá, temos 6 por enquanto. A primeira pergunta é do Augusto, acho que ele vai abrir o microfone. Eu quase não vejo esses alunos, Lígia, eles só aparecem, como você pode observar, essas bolinhas. Então, hoje, se alguém quiser mostrar a cara, é a oportunidade, porque o período já está quase acabando. Acho que é o Augusto, é o primeiro da lista. Professora, bom dia. Para mandar aqui o... Pode fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta. Então, tem aqui, mas eu coloquei em relação ao programa de aproveitamento de alimentos, né, o que você viu agora, né? Houve boa aceitação no início ou enfrentaram muitas dificuldades? Eu não consegui te ouvir, Augusto. Você está falando sobre reaproveitamento? Reaproveitamento de alimentos. Uhum. No início, né, esses alimentos seriam jogados fora. No início, houve muitas dificuldades ou não? Como foi esse início? A gente está falando da Descochepa, né, da ação que eu citei. Isso aí. Isso. A ação antidesperdício, sim, ele não configura um programa ainda para nós, né? Ele vem em campanhas e em ações.
pontuais, né? E é algo que permeia bastante a nossa fala e o nosso universo de toda forma. Especialmente se a gente está falando de alimentos agroecológicos, né? Para além do orgânico, né? O orgânico, vocês sabem, né? Tem a questão da certificação, né? Isso não é o essencial para nós, até porque essa certificação, muitas vezes, ela vem por auditoria, né? E exige que os agricultores tenham uma estrutura que nem sempre é possível ter, né? Também tem por certificação participativa, que é também uma coisa muito nossa brasileira, né? E muito válida, e a gente também apoia, mas assim, o fundamental é a produção ser agroecológica. E então a gente está falando de alimentos que não tem porquê não serem aproveitados em sua totalidade. Né? E muitas vezes as pessoas não sabem como fazer isso. Não sabem como produzir, como cozinhar esses alimentos, o que se pode fazer, não tem muito repertório para isso. Então, as discochepas, né, as ações que vêm nesse sentido, especialmente essa que é de caráter interventivo, é de mobilização mesmo, elas são muito, muito potentes e muito transformadoras. As pessoas se surpreendem muito. Não sei se vocês já se depararam com, pode ser que sim, porque se popularizou bem, chama banquetaço. O banquetaço, ele é uma ação, é um coletivo que se formou e que derivou dessa ação da discochepa. Né? O Banquetaço foi uma organização que surgiu aqui, né? Um coletivo, uma organização que eu falo assim, pessoas que se organizaram, coletivos que se juntaram aqui em São Paulo, em protesto, há coisa de 2 ou 3 anos atrás, quando o Dória, que é hoje governador daqui, mas era prefeito na época, quis colocar para merenda escolar uma coisa chamada farinata, que era alimento liofilizado, peletizado, o resto da indústria que ia ser jogado fora. Eles organizaram umas bolotas, parece ração mesmo, e ele queria colocar na merenda escolar e distribuir para a população de rua. E isso gerou uma confusão muito grande. Os coletivos relacionados à alimentação e agroecologia aqui na cidade são muito articulados e fortes. Então, a galera começou a se reunir e pensar num caminho para pressionar e não deixar isso passar. Né? E a gente, enquanto Slow, trouxe a experiência da discochepa como ferramenta de ação para isso. Então, e foi muito bem aceito pelo coletivo, né? Então, a diferença é que a discochepa em si, ela trata da relação do desperdício. Mas o banquetaço, ele é um banquete coletivo feito com essa metodologia, com caráter interventivo, sempre com uma ação política. Né? Então, geralmente tem um monte de cozinheiro que vai fazer essa comida e distribuir na rua. Essas duas ações, elas são muito, muito engajadoras e mobilizadoras. As pessoas não tem muita explicação, assim. Eu não consigo explicar a dimensão disso para vocês. As pessoas entram num lugar de sensibilização que é muito forte. Até porque a galera cozinha na rua, ou assim, às vezes tem, assim, alguns apoios, né? O restaurante em algum lugar que cede a cozinha para limpar, para higienizar. E é tudo assim, traz o que pode, né? Você leva suas facas para cortar na rua, e monta, assim, com o que tem. E eu não sei o que acontece com essa comida, mas ela sempre fica incrível. Ela sempre é uma mágica, sei lá. Ela atinge um nível de delícia, assim, que é inexplicável. Não é possível esse povo tá cozinhando aqui nessas condições e essa comida ficou desse jeito. E é sempre muita comida. Sempre é banco de alimentos, feiras no entorno, e vai acionando, as pessoas vão doando comidas, mercados às vezes doam, né? Enfim, a questão do desperdício, às vezes as pessoas têm, assim, um pouco, né, dessa coisa de, é difícil num primeiro momento, acha que é besteira, mas quando elas se dão conta que aquele banquete inteiro estava indo para o lixo, é muito transformador. A gente não sabe, né, a gente nunca mensurou o quanto que isso perdura. Né? Tem muita gente que depois de passar na Praça da República, que a gente fez algumas vezes, né? Passa na Praça da República, pega aquilo, come, fala isso aqui, né? Porque as pessoas ficam lá, megafone, falando, né? Conversando, dando panfleto, e as pessoas chegam junto e falam, não, eu quero fazer isso também com vocês. E entra para o coletivo. Entra para o banquetaço, ou fica atento nas redes sociais quando tem chamado para discochepa, a galera vem junto para fazer, né? Mas a gente nunca conseguiu medir o quanto que isso de fato, perdura e fica
nas ações das pessoas depois, né? Mas eu acho que quem entra em contato mesmo acaba se dobrando, sabe? Porque realmente é muito incrível. Agora, a gente está falando de desperdício na cozinha ali, né? Na feira, na cozinha. Quando a gente começa a falar de mulher de desperdício na cadeia, isso assim, muito impactante. Né? O quanto de alimento que se fica em campo de cultivo, no transporte, em armazéns, quer dizer, isso realmente um problema, né? A gente sabe, né, que não é comida que falta para as pessoas, né, no nosso planeta, não é, a fome não vem daí, vem de outro lugar, né? Então, a questão do desperdício realmente é muito, tem que ser olhada com responsabilidade, e a gente também sempre flerta, né, de elaborar um programa permanente, ainda não tivemos pernas. Legal, um programa sistemático. Acho que as iniciativas, eles viram sistemáticos, né? Eles se transformam em algo sistemático, mas essas iniciativas já vão mudando o cenário, né? Vão tirando daquele equilíbrio, colocando no outro atracto, para que as ações sistemáticas cheguem com outras forças, né? Que podem vir somar. A gente tem aqui na nossa lista o Iago. Fernanda, você está utilizando a ferramenta levantar a mão, deve estar com a mão cansada aí, você já está na lista, se você quiser, tem aí do lado a ferramenta baixar a mão. Baixar a mão, você pode baixar. Aí. Iago, está aqui? Tô aqui, se a Fernanda quiser falar, pode falar. Não, tem a lista, então eu fiz só uma brincadeira. Ah, tá, entendi. Ô, Lígia, tudo bem? Aqui é o Iago falando. Deixa eu te perguntar. Você falando assim do Slow Food ao longo da apresentação, parece que a gente vai percebendo que vocês têm tipo um papel meio que missionário, assim, né? Meio que assim, vocês vão tipo levando essa ideia, e aí eu comecei a pensar, né? Existe um monte de movimento fora esse, mas parece que tá dentro desse, eu não entendi muito bem agora. Por exemplo, a agricultura sintrópica, né? Igual a professora mesmo mencionou, agricultura orgânica, algumas ideias assim, e vocês meio que vão juntando isso, mas eu não entendi muito bem se vocês meio que integram com outras pessoas de outros movimentos e tanto faz, tipo, não tem uma regra ali, porque tem alguns movimentos que eles meio que trabalham com uma filosofia mais específica e eu senti vocês mais generalistas, assim, como é que funciona? Não entendi muito bem. Oi, Iago, tudo bem, e você? Vamos lá, vamos ver se eu consigo te responder. Esses movimentos que você traz, né, agricultura sintrópica, agrofloresta, elas são técnicas, né, são jeitos de fazer. Para nós, tudo isso é válido e incrível e maravilhoso se está se relacionando com o modelo produtivo de uma forma que respeite o ambiente, né? Então, tudo que é técnica que vem para somar nesse sentido, dialoga com o que a gente propõe, né? A gente é uma proposta filosófica, né? Então, o Slow Food traz um olhar de respeito, de valorização para as questões do alimento de forma ampla, acredita na educação, na incidência política como ferramenta, na valorização da biodiversidade como ferramenta, né? Mas tem várias outras coisas que a gente se relaciona. Então, sei lá, a gente tem uma relação muito boa com a MST, por exemplo. A gente tem representação em vários coletivos. Então, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, a gente faz parte do núcleo gestor da Aliança, junto com outras organizações que estão lutando pela frente de segurança alimentar e nutricional. A galera da permacultura, tem muita gente que é permacultor dentro do nosso movimento. Então, é um conjunto de técnicas que dialoga com o universo que a gente propõe, da agrofloresta, da agricultura sintrópica, da agricultura natural, né, também biodinâmica, orgânica, agroecológica. Então, tudo isso vai se relacionando e costurando, né? A realidade das comunidades que integram essa rede, ela é muito, muito variada. Muitas vezes, né, as técnicas com que as comunidades fazem sua roça, elas são especiais, são únicas também. Por exemplo, a gente integra a nossa rede como a comunidade do Vão de Almas do Quilombo Calunga, que é o maior território quilombola do Brasil, né? Os Calunga têm um jeito de fazer roça que eles chamam de roça de toco. Não sei se vocês já viram como é que é. Eles não mexem muito no solo.
Eles derrubam a mata para fazer, abrem as clareiras para fazer a mata, eles cortam as árvores maiores na altura da canela. E eles deixam ali. E vai plantando as coisas em volta. Depois, isso com o tempo, né, usa aquela roça por um tempo, sai dali, vai para outro lugar e aquela mata se regenera. Né? Então, esse jeito de fazer é muito característico deles. Outras comunidades quilombolas também usam esse jeito, né? Mas lá é muito gritante. Então, tudo isso faz sentido para o território onde eles estão, para o tipo de bioma que eles estão inserido, para os fluxos de águas e secas que eles têm, né? Então, na verdade, o que é mais importante nesse sentido é trazer esse conceito, assim, do respeito àquelas práticas como práticas tradicionais, que têm o seu papel, que lidam com aquele território há muito mais tempo do que a gente que chegou lá e olhou, né, aquilo ali, e que tem desafios que a gente, enquanto movimento, pode se somar, né. A gente tem com eles a fortaleza do gergelim calunga. Gergelim nem é um alimento nativo, gergelim é um alimento africano, né, de origem africana, mas as pessoas escravizadas quando chegaram àquele território, não sei se vocês conhecem a história daquele território, não conheço também com muitos detalhes, mas ali as pessoas foram escravizadas para trabalhar no garimpo, ali na Chapada dos Veadeiros, né, e depois que se esgotou, eles foram abandonados ali pelo meio da Chapada, então eles meio que se embrenharam por ali e foram fundando as comunidades, e levaram com eles muitas sementes, como a gente vê bastante isso, né? Então, a gente tem um gergelim levado pelas pessoas escravizadas que tem 200 anos de domesticação no território do Cerrado. Eles jogam o gergelim assim, ó, nas roças, e aquilo tem. Né? Não manejam em nada. E eles usam o gergelim para afastar o gado das roças de mandioca e milho e arroz que eles plantam ali, para se proteger contra a formiga, porque as formigas, a gergelim tem um cheiro forte na folha, elas picotam, levam para dentro do formigueiro, e eu não sei o que acontece muito bem, parece que não fazem bem para a produção de fungos delas, né, para os alimentos. E aí o formigueiro meio que mingua. E aí, como a produção era muito grande, eles começaram a fazer óleo e fazem paçoca. Gente, vocês não têm noção do que é aquela paçoca de gergelim, com açúcar mascavo que eles fazem ali, da própria cana. Entende? Então, é uma confluência de coisas ali que vai acontecendo, né? E que tudo isso faz parte. E a gente, enquanto com esse olhar que tem, né, sobre, de uma forma mais ampla, de respeito a tudo isso, é mais que bem-vindo, né? É mais agregar mesmo. Muito legal, Lígia, porque acho que não é uma questão de delimitar fronteiras, né? Pelo contrário, talvez seja desfazer algumas fronteiras, né? E com caminhos que confluem para isso, né? Para a sociobiodiversidade e valorização da cultura alimentar. A gente tem algumas perguntas, só lembrando que aqui dentro da sala tem gente que está fazendo pergunta no chat, são as pessoas de fora, mas os alunos, né? O caminho da Eru 451 é por aqui. O André disse que está sem microfone, e ele tem uma pergunta. Ele falou: em relação à perda de biodiversidade ocorrida com o passar dos anos, qual o maior problema gerado, na sua opinião, relacionado a esse fato? Nutricional, biológico, ecológico? Nossa, eu acho que tudo isso é um problema. Eu acho que o principal é em termos de resiliência. Quando a gente fala de grandes doenças, né, o nosso sistema produtivo, ele é muito gerador de grandes problemas, né, de grandes pragas, de grandes, né, porque a semelhança genética entre os cultivares, ou entre as plantas de uma mesma roça, né, faz com que elas tenham pouca possibilidade de reagir de forma ampla a adversidades. Sei lá, uma mudança climática brusca que acontece, um ano que chova demais, um ano que chova de menos, há um animal que se desenvolve como praga naquele lugar, né? Eu acho que esse é o principal. Assim, é a falta de repertório, né, genético nisso, para lidar com a diversidade. A diversidade, no caso, né? Situações adversas. E isso pode colocar populações inteiras em risco, né? Quando a gente pensa Ai, tá me fugindo o nome. De manhã, gente, eu sou ruim de cabeça. Da fome que aconteceu no começo do século na Europa em relação à batata. Se lembram? Natália, você consegue me ajudar? Tô sumindo. A queima da batata causada pela aquela doença que se espalhou. Exatamente. A batata é americana, né?
ela nem era europeia. Ela foi levada para a Europa e dominou os cultivos ali na Inglaterra, Irlanda, Países Baixos, né? E aí, quando aconteceu alguma coisa e a batata sofreu uma doença, não conseguiu não conseguiu se virar com essa doença, e aí se instaurou uma fome grande, né? Muitas pessoas passando fome por conta de dificuldade de cultivo. Ao passo que, se a gente vai nos Andes, a gente vê quantos tipos de batatas que tem nos Andes, né? E em alguns dos países que estão ali, quantas são as variedades? É um monte, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é cor. Né? Então, a diversidade traz resiliência. E outra coisa também, ela traz sanidade do solo, né? Porque a gente sabe que cada planta tem tira do solo uma quantidade maior ou menor de nutrientes, né? Se a gente tem rotação, se a gente tem diversificação de cultivos, a gente tem um solo que consegue se preservar mais sadio, sem a necessidade de insumos externos, né? Ou com pouco manejo, ou com situações que você consegue adaptar um pouco mais, sem precisar colocar tanto recurso de fora, dinheiro e, consequentemente, também adubos e tudo mais. Muito interessante a sua fala, Lígia, porque eu percebo, quando a gente fala de resiliência, algumas pessoas querem, e precisa também do adjetivo, né, resiliência às mudanças climáticas, mas é importante entender que esse conceito, né, que não é só da academia, mas ele é prático, ele é um conceito em si interdisciplinar, então é difícil, né, a pergunta aqui do André, você ranquear qual dos dois, né, nutricional, biológico, ecológico. Se a gente pensar que, e não negar, né, as mudanças climáticas, e que as próximas, e é pouco tempo, né, talvez até guerras, as grandes disputas que a gente vai vivenciar enquanto sociedade, vai ser em função das mudanças climáticas, então a gente não tem como separar social, do nutricional, do biológico, está tudo interrelacionado. Então, entender esse conceito, as repercussões que ele tem, né, o que está em disputa, ele só faz um sentido quando a gente consegue pensar em todas essas áreas, né, e tirar um pouco, porque a gente aprende, né, aqui na universidade, a gente coloca, né, em caixinhas, a disciplina de extensão rural, a de agroecologia, né, a de café, só que no mundo real essas coisas, elas acontecem e a gente não sabe a medida das interações. Acho que a grande questão da complexidade é que a gente não tem noção de que, por exemplo, o que eu descartei hoje na minha casa de lixo, eu não sei como ele está se relacionando com inúmeros outros fatores do meio, né? Essa é a grande questão, a gente não consegue que uma coisa pequena pode ter repercussões muito grandes na Itália, né? Uma coisa que o pessoal está fazendo lá na Itália, na interconectividade, pode ter uma repercussão muito grande para nós, né? Então, eu acho que a pergunta é legal e acho que reflete também essa nossa coisa de quem está na academia, de querer colocar nas caixinhas, de querer ranquear, né? Mas o mundo é complexo e a gente precisa também ter respostas complexas diante dessa complexidade. Deixa eu só olhar aqui. Pode só completar. Uhum. Que a ecologia lida muito com isso, né? Ecologia é a ciência que estuda as interações. Então, e é muito comum a gente ter um conjunto de interações, né? Que, tipo, as interações daquele lugar geram ainda uma outra etapa, né? Uma que a gente não consegue muito mensurar. Vai tudo depender de quem está ali naquele momento, né? São vários fatores que vão influenciar os fenômenos. Então, sem dúvida, diversidade quer dizer resiliência. E para a gente, isso tem sido cada vez mais importante, né? Se a gente pensar o que a gente está vivendo agora, em contexto pandêmico, que vem fruto desse sistema produtivo, né? Então, a gente não está falando mais de coisas que a gente está fazendo aqui, está impactando só aqui, né? Está impactando globalmente a vida de todo mundo. Então, é complicado mesmo. A gente precisa se atentar, olhar para isso com responsabilidade. E com novas lentes, né? Porque a gente também, apesar de aprender nas caixinhas, a gente também tem que aprender a interrelacionar, né, os campos. Aqui tem mais uma pergunta, André acabou de fazer, né, André? Então, nós estamos na da Larissa. Pergunta 4. Larissa está aí? Tá. Estou sim, professora. Bom dia, Lígia. Eu tive um probleminha com a minha internet, mas eu consegui chegar a tempo para a sua apresentação. O meu são duas perguntas, na verdade. A primeira é que você falou sobre a nossa cultura já enraizada, né, da gente ter as feiras, é uma coisa que tem em qualquer cidade do Brasil, acho que você for,
você já tem isso bastante presente e as pessoas realmente gostam de ir à feira, né? Elas estão presentes lá sempre. Então, a minha pergunta com relação a isso é qual seria a próxima barreira, né, depois das feiras? Qual seria o público que vocês teriam o maior objetivo atualmente de atingir sem ser essa população que já frequenta? Porque a gente vê lá muita gente, tipo assim, de classe média baixa, né? Você não vê pessoas, por exemplo, de classe média alta frequentando tanto as feiras. Então, qual seria o próximo desafio, né, para atingir essas outras partes da sociedade? Uma boa pergunta. Na verdade, eu acho que o desafio principal, nesse sentido, é as pessoas se implicarem e entenderem o papel que elas têm nas relações de consumo, né? Pode ser na feira e pode ser em outras frentes também. Então, hoje, na pandemia, aumentou bastante, eu não sei se vocês acompanharam, mas os movimentos de cestas. Então, já tem algum, né, mas eu não sei, com as quais eu me relaciono, ou a gente tem conhecimento aqui em São Paulo, muitas das comunidades ou dos sítios que já ofereciam cestas semanais, quinzenais, teve um boom muito grande disso, à medida que as pessoas ficaram impossibilitadas ou com medo de sair para ir ao mercado, né? Então, eu acho que, sendo na feira, sendo em situações de compra direta, né, através de cestas ou através de CSA, vocês conhecem o CSA? Comunidade que sustenta a agricultura? Sim, já estudamos. Aqui nessa disciplina, né, Larissa? Exatamente. Então, ótimo, que bom. Então, o CSA é um modelo que tem muita afinidade a gente tem muita afinidade com ele, né? A gente realmente acredita que os grupos de compra tem muito potencial para que essa relação se equilibre um pouco mais entre quem produz e quem consome, né? Eu nem gosto muito de trazer a gente como consumo, assim, do alimento, porque tem tanto problema, né, nesse tipo de coisa, mas, enfim, eu acho que a sensibilização das pessoas para a busca de um alimento bom, limpo e justo, né, um alimento que seja reflexo de alguma coisa, que seja produzido de forma respeitosa em relação aos seus recursos naturais, aos seus territórios, às suas práticas, eu acho que é mais importante. E ela pode ser nas feiras, ela pode ser nos grupos de compra, ela pode ser no CSA, ela pode ser em até alguns mercados pequenos, né, que tenham uma relação um pouco mais próxima. Grandes redes, gente, eu não acredito que, por mais que grandes redes, como, né, a gente vê algumas iniciativas de alimentos dos socioambientais, né, da sociobiodiversidade, com algumas linhas, assim, que oferecem. Acontece também, e eu acho importante acontecer, mas essas relações, elas são muito complexas. Eu não acredito que, para a gente, assim, para as mudanças que a gente propõe, para as mudanças que a gente quer ver no mundo, eu não acredito que grandes redes possam ajudar em alguma coisa, não. Eu acredito muito mais que as relações se dão de forma mais justa e mais simples, respeitando a sazonalidade, respeitando o cronograma de plantio dos agricultores, né? As grandes redes vão faturar, pagar o agricultor, pegar a mercadoria e pagar o agricultor daqui a 60 dias, 90 dias, né? Os agricultores não têm condição de ter uma espera desse nível, né? Então, assim, eu acho que as feiras têm esse papel do contato, né? Que é importante. Queria fazer um aporte em relação a isso, porque estava até lembrando da palavra, né, mercadilho, né, em espanhol são as feiras, né, na verdade, essa palavra, o mercado é uma grande apropriação das relações, que a gente pensa que economia não se resume à economia de mercado, na verdade, a economia está presente nas sociedades humanas, nas trocas, né, e o componente econômico, né, da economia, das várias formas de integração econômicas, é a relação social, existe uma primazia, né? Então, esse conceito de mercado que até foi pego o nome do que era relacionado às relações sociais, ele é realmente muito recente, né?
quando você coloca lá dos últimos 70 anos, o que é economia de mercado é muito recente, mas como a sociedade se organizou, isso também era economia, e com trocas muito complexas, porque a gente pode ver também populações indígenas que tinham acesso a machados, porque trocavam, né, com redes de trocas que viam, né, por exemplo, da Amazônia até o Equador, tudo isso é economia, né? Quando eu vou para uma feira, no final de uma feira, e eu estou trocando, os agricultores trocam entre eles, né, uma alface por uma couve, isso é economia, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. Existem outras formas de integração econômica que colocam social, né, porque o ser humano é, acima de tudo, um ser social, apesar de existir essas teorias do homo econômicos, né, de que existem só as trocas econômicas, as trocas, elas estão muito presentes no nosso dia a dia, e eu vou mostrar para vocês que não é algo do passado. Por exemplo, essas redes enxovais, é uma coisa de que a gente vê presente, né, de que existem muitas trocas entre mães, né, quem está mais no meio urbano pode perceber o quanto hoje a gente pode chamar de fendas, né, existem fendas no que se organizou como uma economia de mercado, mas existem outras formas, né, de reciprocidade, de trocas, e aí eu acho que é uma conexão com a minha primeira fala, né, existe sim uma necessidade de acesso aos mercados formais, sim, mas o que pode transformar dentro do dia a dia? Na semana passada, a gente recebeu a Michele falando das comunidades de pesqueiras, né? Como colocar a alimentação, né? Colocar a pesca dentro na alimentação escolar, modificou, porque as crianças começaram a observar a comida que elas comiam em casa, elas também comiam na escola, né? Como, nesse caso, eram comunidades pesqueiras, né? Como pescado em casa, né? Então, comiam na escola, mas o que isso traz de valorização para além do econômico, né, sim, de autoestima, né, aqui na escola, como o que meus pais produzem, né, então, eu acho que tem um efeito que vai para além da troca monetária, né, mas de valorização do social, da cultura, do se ver ali, né, então, eu acho que é muito, muito interessante a pergunta e feliz a pergunta da Larissa. Você falou que tinha duas, Larissa, você tem mais uma? Sim, só uma coisa, professora, eu acho que a gente falou no que pode ser mudar e faltou um pouquinho falar do como, né? Acho que o como começa justamente nas escolas, a partir da educação, a gente introduzir isso, por exemplo, na merenda, né? No dia a dia ali dos alunos, porque a partir do momento, acho que a gente coloca isso na cabeça de uma criança, né? Ela leva isso para dentro de casa. Então, acho que seria um ponto inicial de realmente começar esse diálogo nas escolas, para ter um ponto de partida assim, mais seguro, né? Não sei se a Lígia tem alguma outra ideia, pode falar outra ideia, do como seria isso, né? Olha, eu acho que essas coisas que a gente trouxe, né, são comos, no fim das contas, também, né? Uhum. Quando a gente fala de trazer, sei lá, de incluir um alimento da SocialBio dentro de um catálogo mundial, e é uma rede de alimentos do mundo inteiro, sempre identitários, né? São maneiras de ir sensibilizando. A questão da merenda ou da alimentação escolar é muito importante. Mas ela depende de coisas que são complexas, né? Nós temos na nossa rede algumas comunidades que fornecem seus alimentos para merenda escolar. A gente tem um projeto finalizando com o Sateré Maué, que eu mencionei para vocês ali, com quem a gente tem a Fortaleza do Guaraná, e também da Abelha Canudo, são duas fortalezas naquele território. Uma abelha nativa, né, a Abelha Canudo endêmica dali, e a gente tem um programa, um projeto em execução com eles, em que, não sei se vocês acompanharam, houve um movimento muito forte do Ministério Público do Amazonas, junto a uma comissão interdisciplinar chamada Catrapoa, de vários atores da sociedade civil, para a regulamentação de uma nota técnica que permitia a inserção de alguns alimentos da sociobiodiversidade para a merenda escolar, né? Porque a vigilância sanitária, por exemplo, tem muitas questões em relação a alimentos que não são beneficiados. Por exemplo, o açaí, né? Que é um alimento muito identitário ali, todo mundo come, mas para fornecer na merenda escolar, tinha que passar, né, se a gente for rigor para as regras certinhas, teriam que passar por processos que eles não tinham estrutura para cumprir, né? Então, essa nota técnica possibilitou que vários alimentos deles pudessem ser colocados para merenda escolar, especialmente alimentos in natura que foram beneficiados ali, direto
pelas escolas. E aí a farinha, outras frutas, peixes locais, né, puderam ser incorporados. Esse é um exemplo que o Amazonas está querendo, né, está com muita intenção de que se espalhe para outros lugares do país, porque é incrível. Então, é uma saída importante de sensibilização, de sustentabilidade, não só ambiental, mas financeira para essas comunidades, fornecer alimentos saudáveis do território nas escolas. Tem toda essa questão cultural também envolvida que a Natália fala, né? Mencionou agora, cultural, de autoestima, não tem nada que seja ruim nesse processo, né? É muito importante. Mas a gente sabe que as políticas públicas, o PAA, né, o PNAE, elas estão sofrendo desmonte. Então, acho que a gente, como sociedade civil, quem se interessa pelo caso, puder chegar junto nessas lutas, né, adentrar os conselhos, e a gente precisa mesmo agora, nessa fase, chegar junto para fazer pressão para que essas políticas se mantenham, né, porque, no fim das contas, essas construções é que vão fazer, né, a construção institucional e jurídica que vai dar condição desse fornecimento poder ser realizado, né? Porque mesmo para os agricultores é difícil, é uma série de burocracias que eles precisam cumprir para conseguir entregar esse alimento. Tem edital público, tem que ter estrutura na associação ou na cooperativa para receber esses alimentos, para fazer as entregas das notas. Então, são coisas complexas. E muito importantes, sem dúvida. Perfeito. A minha outra pergunta era com relação a o que você vê assim no meio entre relação homens e mulheres. Qual essa dimensão da participação das mulheres nesses projetos, né? Na cadeia como um todo. Nossa, isso é muito variado. Mas as produções agroecológicas, elas têm um componente feminino muito forte, né? Então, claro, a gente tem dimensões culturais que variam entre comunidades, mas tem até a máxima, né, sem feminismo não há agroecologia, né, porque o papel da mulher nas roças, especialmente no beneficiamento também, muitas vezes, ele é bem significativo. Não sei te falar de forma geral, assim, eu acho que, especialmente quando a gente está falando de comunidades mais tradicionais, a divisão... Ixi, perdi minha conexão. Não, você está aqui sim. A gente está te escutando. Lígia? Agora travou. Agora travou. Deixa eu ver aqui. Se ela sai, entra de novo. Deixa eu ver. Está um pouco travado ainda. A gente tem algumas perguntas também aqui do chat. Amanda Paz, mas eu acho que ela é de fora mesmo. Voltou. Lígia? A gente não está te escutando ainda. Ah, tá com o microfone. Isso. Voltei pelo celular. Ainda Ótimo. bem que Desculpa, que bom. Larissa. Não. O que eu estava dizendo é que eu não sei muito dizer assim, porque é muito variada, né? Mas esse papel na roça... Sim, mas a minha pergunta é mais direcionada, tipo assim, a sua percepção, que você realmente enxerga quando tem algum tipo de reunião que você consegue tipo, olhar o todo e ver essa divisão. Assim, o que eu consigo perceber é que nas comunidades que estão mais organizadas, que estão acompanhadas mais por movimentos sociais, as mulheres estão mais ativas. Uhum. Inclusive, muitas tocando cooperativas. Era uma coisa que não se via muito antes, e hoje em dia se vê bastante lideranças femininas na gestão das cooperativas. Isso é incrível, né? A gente vê porque são habilidades que estão podendo extrapolar aquele papel dado socialmente, né? Nos territórios, assim, elas vêm conseguindo se colocar. Mas também, quando eu falo que é muito variável, quando a gente pensa, por exemplo, no movimento, no Mixebê, que é o movimento das quebradeiras de coco, Babaçu, é um movimento feminino, né?
as quebradeiras de coco já é um papel, né, que vem muito dado pelas mulheres. Então, essas realidades que são muito diferentes no nosso país. Mas, assim, eu tenho gostado muito das coisas que tenho visto, de lideranças realmente femininas que estão, assim, realmente fazendo papéis e conquistando seus espaços e não se deixando mais voltar para o lugar que tinham lhe conferido antes. E que elas mesmas trazem as suas pautas, né, Lígia? Estou lembrando aqui da Helenisa, por exemplo, né, a gente está falando de valorização, né, da cultura alimentar, e ela entra nessa, mas entra nessa trazendo a pauta dela, né, do papel da mulher. Então, eu acho que tem alguns movimentos que já vêm com, até mesmo, a Helenisa é uma indígena, né, Tabajara, Sim. Tabajara, e já traz com ela, né, é dela um pouco dessa pauta. Então, não é só um assunto que vem sendo puxado pelos projetos, vem sim sendo impulsionado pelos projetos, inclusive, né, no Axam, né, todos os projetos do Axam têm um olhar, né, para gênero e juventude, né, para mulheres e juventude, tem que ter alguma iniciativa, né, um foco especial para essas questões, mas que a gente já vê, pelo menos eu vejo muito mais hoje em dia em alguns projetos, que elas já vêm em suas pautas, né? Ela não precisa ser tanto mobilizada para isso, já tá no dia a dia, né? Claro que ainda a gente tem muito a percorrer, né? Muito a percorrer, sobretudo nas mesas de decisão, o papel da mulher nas mesas de decisão. Mas, enfim, vamos lá, senão a gente não termina, que a gente tem um monte de pergunta ainda. Legal. Obrigada, Lígia. Imagina, obrigada a você. Fernanda ficou com a mão levantada um tempão aí, acho que já descansou, pode abrir para fazer a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Eu teria duas perguntas, mas eu vou resumir, vou fazer só uma, tá? Pelo andar da carruagem. Na sua fala, Lígia, primeiramente, parabéns pela apresentação, adorei, foi muito elucidativa. Apesar de você não ter falado explicitamente, né, eu vi uma sinergia muito grande com a Agenda 2030, né, que são os Objetivos do Milênio para o Desenvolvimento Sustentável. Então, eu queria saber se o projeto, né, o Axam, tem essa... E se a gente for pensar, né, no 17º objetivo, que são as parcerias, eu identifico, pelo menos pela sua fala, eu vi que o Axam, ele tem muito esse potencial de ser um parceiro aí da ONU, né? Vocês estão trabalhando com isso, vocês incorporam a Agenda 2030, vocês são parceiros da ONU, se não são, acho que poderiam ser, tá? Porque o projeto é muito legal e tem muita sinergia. É isso. A gente tem conversas com a ONU, enquanto Associação Slow Food do Brasil, especialmente com a FAO, né? A gente tem algumas conversas em andamento, alguns movimentos conjuntos, assim. A gente também tem um projeto lá com o Sateremaué, que é financiado pelo PNUD, então ele trazia as questões da Agenda 2030 para ser sinalizadas dentro das práticas, né? O Axam não tem pelo menos eu não estou me lembrando diretamente disso, assim, como posto, assim, mas realmente, a gente está falando de desenvolvimento territorial, a gente está falando de questões que permeiam, né? E para nós, a gente, assim, enquanto Slow Food, né, nesse canal de construção direto, que vem sempre, eu acho que está muito alinhado mesmo. E a gente tem tentado aproximação devagar. Nós somos uma equipe muito pequena, a associação é muito pequena, né? Nós somos 3 pessoas trabalhando, 4 pessoas, 3 técnicos e mais uma pessoa do Slow Food Internacional que trabalha com a gente, né? Então somos 4 trabalhando dentro da associação, e aí temos um suporte de diretoria e conselho, né? Que não está na execução, mas ajuda a conceber os caminhos. Então, a gente vai construindo isso devagarinho, assim. Acho que as práticas do Slow Food, enquanto movimento, enquanto proposta, são naturalmente alinhadas, né? E a gente poderia, assim, começar a trazer mais um vocabulário. Talvez
importante para, inclusive, comunicar para mais pessoas, né? Às vezes a gente acaba falando muito num vocabulário próprio e a gente tem tentado construir um caminho mais abrangente nesse sentido. Muito legal, gente. Lígia. Obrigada, Fernanda, pela pergunta. Obrigada, Fernanda. A Fernanda é aluna de pós-doutorado do programa de pós-graduação em extensão rural, então eu estou muito feliz de ver aqui alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorados, da graduação. Também tem o Legal. pessoal do YouTube que está fazendo perguntas também. Então vamos Obrigada, lá. gente. Estou me sentindo desafiada. A gente tem o Rafael Carvalho. Está aí, Rafael? Acho que o Rafael tinha retirado a pergunta dele. Pedro também acabou de dizer que precisa sair, pediu licença. Então, vamos para a pergunta do YouTube. A Amanda fez uma pergunta. Ela falou: Oi, Lígia, esses trabalhos são feitos de forma totalmente voluntária ou em associação com pedidos de financiamento? Como funciona? Arte do Gosto tem as duas modalidades. Quando a gente consegue ter um financiamento, a gente consegue avançar mais rápido, né? Porque o tempo do voluntariado, ele é complexo, né? Não é sempre que a pessoa está disponível. Mas a gente gosta muito e entende a importância da arte, então a gente vai tentando encaixar, né? O meu trabalho é remunerado pela associação, então eu me dedico bastante a ela, e a gente vai... Mas tem sempre essa coisa, né, do ativismo, a gente vai fazendo também, né? É um movimento que eu milito antes de ser colaboradora, então não tem como muito separar. Para as fortalezas, o trabalho ele precisa do financiamento, né? Porque envolve campo, envolve uma construção, envolve uma capacitação, né? Alguém especializado para estar fazendo os diagnósticos junto com a gente, então existe. A gente tem bastante dificuldade de financiamento, porque a gente também tem diretrizes bastante rígidas, né? Não é qualquer dinheiro que a gente aceita. A gente também fica atrás de financiamento bom, limpo e justo, e isso é muito difícil no nosso universo, porque quem tem dinheiro geralmente está relacionado com coisas que a gente não prega, né? Ou não gosta de ver sendo executada. Então é complicado. A gente tem se aproximado bastante das experiências, como essa que a gente tem no Oxam, que o FIDA é um fundo internacional e já financiou bastante de projetos nossos. A gente fez, há 2 anos atrás, um projeto financiado pelo governo federal em parceria com a Federal de Santa Catarina, uma modalidade um pouco diferente dessa que a gente está tendo com o FV. A gente tem em execução um projeto financiado pelo governo da Bahia, articulação de 2 novas fortalezas lá, Fortaleza do Buriti e desenvolvimento de metodologia para uma fortaleza de fundo de pasto, que não é um sistema um pouco diferente, não está dentro das nossas metodologias que estão prontas, é a gente que está aí querendo trilhar novos caminhos, e assim a gente vai. A gente também conta com o apoio do movimento de pessoas físicas que contribuem, enfim, de coisas nesse sentido também. Legal, Lígia. Vamos passar para a pergunta da Renata Santos. Eu acho que é Renata Santos, né? Isso. Bom dia, professora. Bom dia, Lígia. Parabéns pelas suas falas. Achei assim muito pertinente. Eu particularmente não conheci o movimento e achei a visão, a proposta de maior respeito com os alimentos assim uma coisa que todos nós deveríamos repensar. Só que aí, durante a sua fala, eu me peguei pensando que, às vezes, essa nova visão, ela envolve também escolha do que eu vou ou não consumir. E aí eu fiquei pensando que eu acho que, atualmente, a indústria de alimentos, ela dita muito mais o que a população consome do que o próprio consumidor. Porque muitas das pessoas, às vezes, acabam comprando o que é mais barato, porque é o que ela tem condição de comprar. E aí a indústria, por exemplo, como produzir milho transgênico, produzir soja transgênico, é muito mais barato do que produzir outros componentes de alimentos, eles vão colocando isso tudo dentro dos alimentos que a gente consome. Então, o consumidor, ele não tem muito o poder de falar, eu vou ou não consumir o alimento transgênico. E aí, assim, eu queria ver a sua percepção quanto a isso, e também o que a gente poderia fazer para diminuir essa ditadura, essa supremacia da empresa de alimentos sobre o que nós consumimos. Certo, essa é uma questão das difíceis, né? De se resolver.
Renata, deixar de consumir o que a indústria nos oferece é uma tarefa não muito fácil mesmo. Dá trabalho. Essa mudança de perspectiva, ela dá trabalho. Porque além do custo, além de ser barato, de ser prático, de estar à mão, né, tem uma disputa de narrativas muito forte nesse lugar, né? Do alimento que é saudável, do alimento que se apresenta para a gente como moderno, como saudável, como prático, como, enfim. E o consumidor que não quer, né, ou que está a fim de começar a reparar e buscar por outras alternativas, ele dá uma rebolada, especialmente se ele está fora dos grandes centros, né? Então, aqui em São Paulo, a gente tem acesso a iniciativas bastante importantes, assim, de consumo. Não sei se vocês já ouviram falar no Instituto Chão, no Instituto Feira Livre, Instituto Baru, são alguns já que estão aqui, que são iniciativas que compra direto, né? Compra dos agricultores, das cooperativas que estão na região metropolitana e no entorno, e repassa para o consumidor com o preço do agricultor. E aí eles fazem uma sugestão de colaboração de 35% acima para manutenção do espaço e das pessoas que trabalham ali. Então, a gente consegue comprar alimentos bons, agroecológicos e de vários lugares do Brasil, né? Porque os frescos vêm da região metropolitana, mas eles também fazem acordos com cooperativas, né? Existe uma cooperativa, não sei se vocês já se depararam com ela, que chama Central do Cerrado. É uma cooperativa de segundo grau, uma cooperativa de cooperativas, né? E junto com a Central da Caatinga, que segue o mesmo modelo, eles estão organizando as cooperativas do Cerrado, da Caatinga, né? E construindo redes de escoamento para cá. Então, os Institutos Feira Livre e o Chão já vendem esses alimentos. A mesma coisa é a Ecovida, que é uma das mais antigas do Brasil, né? É uma rede que surgiu no Sul e faz os alimentos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, circularem entre si os alimentos da agricultura familiar com um preço possível, né, de chegar. E também a Ecovida levando para esses institutos. Agora, fora, né, dos grandes centros, o que eu posso recomendar é buscar os sítios, né, buscar os agricultores que estão próximos, as iniciativas de o que é possível fazer. É horta, CSA, né, grupos de compra, como é que a gente faz para acessar? Né? E saber que vamos aos poucos. Né? Eu, quando comecei a comer orgânico, eu ia na feira para comprar tomate e alface. Né? Para começar a conseguir a salada. Pelo menos a salada vai ser assim. Porque também tem uma coisa da gente destreinar o nosso olhar. Às vezes a gente nem conseguia comprar as coisas, achava tudo esquisito. A gente fica com o olho habituado àquele padrão, aquele bonito dos grandes do mercado, né? Aquela coisa assim, e às vezes a gente demora um pouco para conseguir entender a lógica, né? Entender que os alimentos que estão ali são vivos e eles também têm variedade, né? E que às vezes eles estão meio feinhos, mas isso não vai implicar em nada além disso. Né? Então a gente vai se habituando a uma mudança, e devagarinho, e tentando, indo fazendo esses contatos, e tentar organizar com os amigos, olha, vamos fazer, sei lá, a gente às vezes compra queijo canastra aí de Minas, vamos juntar que o frete sai, sei lá, 20, 30 reais, quem vai querer? Junta com os amigos e fala, ó, a gente vai comprar canastra, quem quer? Sabe, e rateia o frete para não ficar tão caro, né? Começar a identificar caminhos, assim, que sejam um pouco mais, que permitem a gente mais autonomia de escolha, né? Porque, de fato, a indústria, os grandes varejos, eles têm muito na mão deles. Tem muitos processos envolventes. Eu penso agora na pandemia, aqui em Viçosa, né, os alunos muitos não estão aqui, mas moram aqui. E eu acho que no correr da vida, eu acho que o nome de vocês, apesar de ser inglês, ele traz uma reflexão, né? No correr da vida, a gente vai mecanizando muitas coisas, né? É mecânico sair da aula e passar no mercado, né? Fazer a compra. E quando deu a pandemia, né? Que as coisas ficaram, né? Eu comecei a reparar numa coisa que eu nunca tinha reparado. Tem uma quitanda na rua da minha casa.
Então, por exemplo, cidades pequenas, como Viçosa, né, podem ficar também reféns de não ter grandes movimentos. Aqui até tem, né, CTA, um bom movimento agroecológico, tem uma feirinha dentro da universidade, tem muitas coisas legais acontecendo, por influência também da universidade, eu acredito, mas a gente também, às vezes, destreina esse olhar, né, da quitanda, né, tem uma quitanda na volta para casa, e aí a gente já sabe, eu não tinha muito esse olhar de quando eu comecei a procurar abacate, não é todo ano que tem abacate, né, então, em vez do abacate, o que eu vou olhar, né, então eu acho que também conversar e resgatar esse elemento das relações econômicas, mas no sentido, né, da integração, da primazia do social sobre o econômico, é também saber o nome da quitandeira, né, a quitandeira também vai te dizer, né, aqui na minha rua, no caso, o nome é Guiomar, né, eu não sabia disso antes da pandemia, né, e reconhecer, né, de onde que vem esse alimento, de quais comunidades. Eu acho que a sociedade precisa, e a gente precisou, né, ela mostrou, colocar uma outra marcha, né, para talvez reconhecer coisas que já vinham sendo reconhecidas, né, essa primazia das relações socioculturais, o quanto elas são importantes. Eu acho que vocês trazem isso no nome, nas ações, no modus operandi, e eu, como professora, eu fico muito feliz mesmo de ter essa oportunidade que a universidade nos traz, né, a gente tem aqui um projeto, Comunidades Indígenas, né, pelo qual eu conheci o coletivo Slow Food, e que aqui a gente consegue fazer essa troca entre alunos, ficaram até o final, né, eles estão aí no período de provas, mas ficaram até o final, alunos de graduação, pós-graduação, né, não sei se alguém mais quer fazer alguma fala, a gente tem também as Ellen, Nathalie, Camila, não sei se vocês... Oi, gente, hoje eu estou contemplada, foram muitas perguntas. Eu também estou contemplada, só agradecer a Lígia, eu não conhecia a rede, foi assim, muito interessante e um trabalho muito bonito. Obrigada, só agradecer gente. mesmo. Obrigada pela receptividade e pela oportunidade, Natália. Não é, Lígia? A gente ficou um período aí ralando com algumas outras questões, mas eu acho que agora a gente está chegando na parte mais alegre da coisa. Para as coisas caminharem, a gente tem que percorrer um caminho burocrático. Mas a gente está chegando na parte mais feliz da coisa, que é da troca, né? Essa troca, e eu acho que tem uma grande vantagem de que esse projeto seja apoiado pela universidade, que é aportar diferentes pontos de vista, né? E que também os alunos conheçam para além da realidade deles, sobretudo eles que estão tão dentro de casa, né, há tanto tempo, também o remoto nos propiciou essas grandes oportunidades. Então, eu estou muito feliz, né, muito alegre mesmo com essa nossa conversa, fico muito feliz na hora que você fala da comunidade que sustenta a agricultura, e a aluna reconhece que também foi aqui, dentro da sala de aula, e fico, nossa, muito lisonjeada mesmo. Eu termino uma aula dessa encontrando novos sentidos para seguir, né, aprendo muito com a Lígia, fico aqui ela falando da comida justa, né, e eu gosto muito de carne, então, mas já aprendi muito desde então, né, a respirar, a ir na quitanda, então eu fico muito feliz de que sejam aprendizagens mútuas, né, que a gente está propiciando uns aos outros. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Fico à disposição para o futuro. E eu posso mandar também alguns materiais depois, se vocês quiserem. Queremos sim, né? Eu sou a primeira a dizer que quero, mas aqui tem orientandas, né? Ellen, Nathalie, Camila, então acho que já falam em nome também para o grupo, né? Para o grupo de pesquisa, queremos sim. Eu mando para você. Com certeza. Deixa eu só ver se não apareceu nenhuma pergunta aqui. Nós estamos no YouTube, nós estamos já na tábua da beirada, como dizem os mineiros, do tempo. Mas tá bom, obrigada, Lígia. A gente pode encerrar também, Eugênia. Obrigada por terem acompanhado, pelo interesse, pela acolhida. E até logo. Até logo, até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau.